E no vídeo de hoje do canal, São Paulo estreia pisando na bola, né? Empate no Morumbi. Do mesmo jeito que termina 22, começa 23. Vamos para opiniões, análises e entrevista de Rogério Ceni agora no vídeo. Então, vambora pro vídeo. Pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Isso, bonito. Isso. Boa, gente. Terminando o programa É isso aí. com o lirismo, né? Isso. Mas a conclusão é essa. O torcedor que vai ao estádio, não, agora 2023, um novo ano, que ficou para trás, ficou para trás. E Vou ele estrear no vê Morumbi. os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que ele viu o ano passado inteiro. É difícil pedir a esse torcedor que tenha otimismo ao final disso. Eu não quero mais ver isso. Eu sou um defensor aqui, eu tenho defendido o Rogério, porque eu acho que na situação que o São Paulo vive hoje, somente uma figura do tamanho do Rogério e a representatividade que ele tem diante da torcida Isso é claro. pode ajudar o São Paulo a segurar o rojão, que é a pressão, no momento em que o clube não tem dinheiro para montar um time bom. Você tem razão. E eu acho que assim, a figura dele é fundamental ali. Eu acho que nesse ponto, só se me permite rapidinho. Sim. Só alguém com as características dele poderia ajudar. Só alguém com as características dele não foi demitido. Só alguém com as características dele não pediu demissão. São três coisas. Verdade Só verdadeira. Pode falar. Pode falar. Agora, eu começo a ver o Rogério dar cada vez mais sinais de desgaste dele, de esgotamento. E eu não consigo ver o Rogério dentro de campo propor coisas diferentes que possam fazer o time, mesmo com a dificuldade que a gente sabe de montagem de elenco, mesmo com isso, ele poderia buscar novas soluções, novos caminhos dentro da realidade do time que ele tem hoje, e eu não vejo, eu vejo o São Paulo insistir nas mesmas ideias, nas mesmas situações, que não funcionaram. Chegou perto de um título. Não ganhou o título. Não ganhou. Aliás, chegou perto de 2 títulos, porque ele foi para a final do Paulista, ganhou o primeiro jogo bem na final do Paulista e foi atropelado na volta. decepcionante. Nem Assim lembro. como foi, de certa forma, atropelado na final da Sul-Americana. Assim como perdeu a semifinal da Copa do Brasil, onde ele também chegou perto do título. Chegou uma semifinal. Você entendia ali que era o Flamengo, era mais difícil mesmo para ele passar. Sim. Mas eu acho que o Rogério também poderia estar rendendo mais. É um técnico jovem, que tem ideias, que procura antenar com o que há de mais moderno no futebol, procurou auxiliares estrangeiros, está sempre olhando para fora e pensando, mas eu não consigo enxergar isso se transformar na prática em algo novo, diferente, especial no plano de jogo do São Paulo. Eu acho que ele está devendo isso. E eu não sei o quanto essa situação vai se sustentar por ele próprio. Sim. Tá difícil. Pedro, vou ter que fazer O São Paulo vai entrar com muitas alternâncias de time nesse começo de Campeonato Paulista. O Rogério tem uma ideia de que ele precisa preparar o time fisicamente para as competições afunilarem lá no segundo semestre. Então ele tem falado o tempo inteiro, tem batido nessa tecla de que ele precisa de um planejamento para não esticar a corda no início e sim deixar um pouco o time mais pronto lá a partir de abril, quando começa o Brasileiro, quando ele vai precisar da equipe mais pronta. Ele tem deixado muito claro isso. Então vamos ver de que forma ele vai fazer esse rodízio e esse revezamento. Mas opções ele tem tido, né? Tem uma ou outra contratação aí que ele mesmo já pediu e que deve chegar, pelo menos pedido do técnico, né? David. Enfim, agora vamos pro jogo, né? O jogo deixou muito a desejar. Foram 45 mil pessoas, torcida do São Paulo, show, né? Tava com saudade de ver o time, empurrou o time, tava na expectativa e esperou apenas em 2 momentos, né? Na substituição ao Luciano, que a torcida não gostou da atuação dele, e depois no final do jogo, porque aí, né, obviamente, segundo o Rogério, tá com a carga do ano passado, mas eu acho que também não é só a carga do ano passado, é ver que o time não evoluiu em alguns aspectos. E aí tudo bem, primeiro jogo, jogador chegando e tudo mais, mas assim, 22 finalizações e terminar em 0-0 com o Ituano, 28 cruzamentos para a área e não conseguir finalizar. Não é que não conseguiu finalizar, finalizou, bastante inclusive, mas você não lembra de muitas situações de perigo. Não dá pra gente dizer assim que o São Paulo, meu Deus do céu, os caras tiraram bola em cima da linha, o goleiro fez 15 milagre, era pra ter sido 10-0. Não. O São Paulo teve volume e pouco finalizou com perigo, com chances claríssimas de gol. Isso não aconteceu. E é isso que desconforta o torcedor. Poxa vida, o São Paulo fica com a bola, o time está se defendendo, evidentemente, o Ituano foi para jogar o seu jogo,
mas você alça a bola na área, você finaliza de longe, quer dizer, em alguns momentos, né? Porque em outros até faltou essa finalização. Mas o time chega, tá, não sei o quê, mas não cria uma chance que enfim, convincente, né? A ponto da gente dizer, poxa vida, merecia a vitória. Merecia pela produção, mas também falta muita competência, né? Ou tranquilidade, não sei. Vamos falar dos reforços aí. O Rafael, como a gente já falou, não foi tão testado. O Pedrinho fez um primeiro tempo bom, depois caiu de produção. Segundo o Rogério, ele prefere o Pedrinho para segundo tempo, para pegar um lateral cansado, então acho que o Pedrinho já é um postulante aí a perder o posto de titular. E o Wellington Rato foi o destaque, né? Jogador que não sentiu a camisa, não sentiu o Morumbi, não sentiu a torcida, não sentiu, e foi o cara que mais criou oportunidades pelo lado direito ofensivo, finalizou, buscou o jogo e tudo mais. Gostei muito. Talvez tenha sido dos reforços o mais patinho feio, né? O mais desconsiderado, né? Poxa, o Wellington Rato tem um sobrenome, né, que a galera pega no pé, que vem do Atlético Goianiense, que foi rebaixado, mas foi um cara que, pelo menos nesse primeiro jogo, entregou mais em relação aos demais. O Caleri teve algumas chances de cabeça lá e tudo mais, mas o Caleri a gente sempre sabe, né, que em algum momento ele vai guardar. Agora, o Luciano realmente, o Rogério vai ter que repensar essa função, mas segundo ele, tá tudo certo, tá dentro do organograma dele, mas eu acho que isso muito indica também a falta de um meia articulador. E aí? O Igor Vinícius tentando um último chute lá, começou com o Rafinha, o Igor Vinícius substituiu. O time tem mais a cara do Rogério Ceni agora, com as peças que ele queria, né? Tem o Pedrinho de um lado, o Pedrinho um pouco ansioso. Mas ele ainda quer mais alguém, exato. Ele quer mais alguém como ele já sempre quer mais. Que dê a ele mais velocidade pelo lado, principalmente se for pelo lado esquerdo, ou seja, era uma deficiência que ele detectava ano passado, ele continua querendo. E ainda perdeu, né? Poderiam ser velocistas ali, como o Nicão, que não conseguiu contribuir também muito com o São Paulo ano passado. Então ele hoje já falou no lateral esquerdo, já falou no... Vamos ouvir? Em alguém, vamos ouvi-lo. Vamos lá. Rogério Ceni, vamos ver highlights aí, os melhores momentos da entrevista coletiva do técnico São Paulino. Acho que para melhorar tem bastante, para se tratar primeiro de um início de campeonato. Eu acho que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo. Acho que nós tivemos mais oportunidades no primeiro, acho que o time estava mais descansado. Tivemos chance de fazer gols, tivemos o controle do jogo como um todo praticamente, mas criamos pouco em oportunidades claras de gol, nós criamos pouco, né? Temos que melhorar nesse sentido, caprichar mais para melhorar a qualidade de passe, a velocidade de passe, para que a gente possa chegar em melhores condições, agrupar mais dos lados onde foi escolhida a jogada. Fisicamente o time suportou o que a gente esperava, mais ou menos como esperávamos. O Ituano se defendeu bastante, jogou com os 10 lá atrás. Nós temos que, logicamente, evoluir. Temos que melhorar das vaias. Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, onde nós estivemos perto de conquistar um título importante, que era a Sul-Americana, não conseguimos. E é natural, o torcedor quer ver seu time vencer. Tá difícil para todos, né? Nós pressionamos bem, ontem o Palmeiras pressionou bem, hoje eu não assisti Red Bull e Corinthians, né? O Santos sofreu bastante, ganhou só nos acréscimos ontem. Para mim, acho que foi o que melhor estreou, foi o que mais produziu, mais intenso, mais brigador. Tem bom jogo individual, bom jogo combinado. Assim, do pouco que eu Quem diria, né? Nem ver até agora o jogo, mas do pouco que eu vi ao vivo mesmo do jogo, na minha opinião, foi o que produziu. Daqui a pouco eu quero saber de você, Mauro. Você concorda com o Rogério neste item da estreia? Números, pra gente repassar o que foi o jogo. São Paulo com 75% de posse de bola, muito mais passes, né? 668 contra 160. Chutou muito mais a gol, só que 4 apenas no gol. É muito pouco, né? É por isso que ele disse sobre a criação, que não foram muitas as chances realmente criadas, mas ele falou mais ou menos o que eu havia resumido aqui, né? Inclusive sobre o resquício da torcida vaiada, resquício do ano passado, usando a palavra. Dominou. Pegou um Ituano fechado? Sim, muito fechado. Mas não conseguiu vencer. E o Rato realmente foi o destaque. Eu acho que não só porque ele estava estreando, não. Foi o destaque entre todos. O São Paulo não costuma ir bem em estreia. Vamos dar uma olhada em outra tela, relembrar estreias recentes do São Paulo no Paulistão. Então agora, de baixo para cima. Ano passado, perdeu para o Guarani. Há 2 anos, quando foi campeão, inclusive empatou com o Botafogo. 2020 venceu o Água Santa. Tomara que seja um presságio. Em 2019. Agora falando dos estreantes. Goleiro Rafael, o Wellington Rato e o Pedrinho. 2 opções no ataque ali. E a gente está comparando. O Rafael mal defendeu. A bola mal chegou nele, né? Verdade. Estão comparando os dois. O Wellington Rato jogou mais tempo. Chutou uma bola a mais do que o Pedrinho. Um chute certo cada um. O Wellington Rato criou 3 chances contra uma do Pedrinho, um drible certo, uma bola recuperada para cada um.
E o Rato foi melhor que o Pedrinho, né? Então, os números também mostram isso. E a movimentação, a dinâmica, tem tudo isso também. Não é só porque um chutou mais ou chutou menos. Participação dele durante o jogo, até o Rogério disse que vai assistir tudo de novo, mas pelo que ele viu na beira do campo, eu acho que ele viu corretamente. Realmente o Rato foi o melhor da partida, não só comparando os estreantes. Agora, sobre essas estreias, é sempre assim, é começo de temporada. Você viu, umas ele começou ganhando, em casa, Mirassol e tal, fora de casa perdeu para o Guarani. O que não significa que, então o campeonato vai ser nosso ou já está perdido. Não, eu acho que é tudo muito no início mesmo, o torcedor tem que dar uma considerada, e eu acho que deu no geral, repito, só o do São Paulo é que partiu para as vaias. Eu acho curioso isso. Você vai para o estádio, 45 mil pessoas, sabe que é um primeiro jogo de um time que está sendo rearmado, né? Tem todo um histórico por trás disso, pelo amor de Deus. Você vai para o estádio querendo saber, será que vai ser diferente esse ano? E vai para o estádio debaixo de uma chuva, o que caiu de água antes do jogo. Aí você está lá, aí o time martela, mas não martela, como o próprio Rogério reconheceu da forma que se esperava, tudo bem, repito, retrancado o Ituano e tal, mas e as opções para abrir essa defesa e tal? Não cria tanta chance, aí o tempo vai passando, aí acaba 0-0. O Rogério fala na entrevista numa outra parte, e tem muito a ver mesmo. É comum esse tipo de reação. Se no finalzinho sai o último lance lá que você mostrou, um gol, então você, então começamos bem, começamos ganhando. Aí na estatística ali já não entraria esse empate. Aí parece que o cenário é outro. E na verdade não é. Se ganhasse de 1-0 com um gol só no final, teve as dificuldades que você vai ter que analisar. Como o Santos ontem ganhou lá no finalzinho, nos acréscimos e tal, e você vai falar, então tá lindo porque ganhou. Então não é isso. Muda muito pouco. Eu acho que muda pouco na análise. Mas o torcedor aproveita e já diz, Eu só entendo, assim, estou descontente, não é que tá tudo errado, tem que mudar tudo e tal. Vim pra cá e não gostei do que vi. Aí dá pra entender. Vamos lá, quem gostou? Da quinta rodada, que foi antecipada, acabou. Enfim, é verdade. Acabou. Não é uma sequência planejada, né? Não é de caso pensado contra o Audax. É porque... Muito bem, vamos agora para o Campeonato Paulista para falar de outro grande que estreia sem vitória. O São Paulo ficou no 0-0 com o Ituano, levou a campo praticamente todo mundo estava à disposição. Exatamente. Né? Não, a ideia de jogo é a ideia de time do Rogério. Rafinha na lateral direita, o Wellington aí não tem o Igor, esquerda, né, que está ainda se recuperando de uma lesão. Entrou no segundo tempo. O Igor Vinícius entrou no segundo tempo. O meio-campo tinha Pablo Maia, Nestor e o Luciano como meia de ligação. E no ataque, o Wellington Rato, velocidade, Caleri e Pedrinho, que veio que era jogador do Bragantino, fez um bom brasileiro. América Mineiro. Pelo América Mineiro, foi para a Rússia e já voltou para o São Paulo. Então é um time que vai ser mais vertical que o do ano passado. Agora, hoje teve dificuldade, até porque o Ituano, que já tinha mostrado na Série B, é um bom time, um time muito organizado. São Paulo teve mais bola, teve mais finalização, mas não conseguiu a vitória. Quase um gol contra clássico, assim. Um gol contra com efeito, né? Eu acho que o bom público no Morumbi, eu acho que a ideia de jogo do Rogério esse ano é diferente para o São Paulo. Ele montou um time para ser mais veloz. E o Luciano, como meia, aponta para isso, um jogador para dar um pouco mais de agressividade na hora da bola chegar na frente, principalmente para o Caleri. É curioso, a gente estava falando agora há pouco do Corinthians, né? Se pudesse juntar o Corinthians com o São Paulo, você teria uma combinação muito interessante, né? O São Paulo tem o que o Corinthians agora não tem. Exatamente. E o São Paulo, o que precisaria? Do Renato Augusto. De um meia para organizar, para cadenciar o jogo. Tal. Eu não sei exatamente se esse jogo que o Rogério está propondo, e que pode dar certo, porque, enfim, o São Paulo tem capacidade para isso. Não sei se é o jogo, talvez, que o Rogério mais gosta de fazer. Esse é o jogo que é possível ele fazer, com o elenco que ele tem, não só em termos de qualidade e experiência, mas mesmo de característica dos jogadores. Ele tem que botar intensidade nisso aí, porque como é que ele vai cadenciar? Não tem jogador para isso. Hoje, quem não jogou ainda foi o Alan Franco, o zagueiro, né? Jogou o Ferrarese, do lado do Arboleda. Mas o São Paulo com a cara que o Rogério pensa para 2023. Enfim, eu acho que pode funcionar. Acho que não vai ser uma máquina, mas acho que vai ser um time mais agressivo do que do ano passado. O que ele vai precisar, talvez, e que ele já vem fazendo, acho que o Rogério, nesse ponto, ele é muito sagaz, no sentido de ir, digamos, não sei se o termo é esse, mas de ir preparando o torcedor para um ano de dificuldades, porque é exatamente por isso. O São Paulo tem problemas de... O torcedor está mais que vacinado. Investir. Ele já falou que o elenco vai ser ali
Na coletiva que ele deu essa semana, ele começou ali inteligentemente a comparar a situação do São Paulo com a situação de outros clubes. Ele começou a dizer, tá vendo, o Grêmio, o Luizito Soares, 2 milhões por mês. Né? O Flamengo, a gente sabe, trouxe o Gerson, uma contratação, 92 milhões. O Palmeiras, né? Não sei o quê. Então ele já foi mostrando que o São Paulo não é isso. Então não se deve esperar São Paulo isso. contratou mais que o Palmeiras. Pois é, mas dali, se for botar na ponta do lápis, deve ter gasto menos. Com certeza, com certeza. E a opção que ele tem, se não for o Luciano, é o Galopo, né? O Igor Gomes foi pro Galo, então é isso, ele não tem um elenco extenso. Não tem. Ele ganhou opções de velocidade. E tem o outro goleiro, o Rafael. Tá vindo aí o Jackson Mendes. É o meia, é o equatoriano, volante. Aí é pro lugar do Pablo Maia. Aí ele vai brigar, provavelmente vai ser titular no lugar do Pablo Maia. É um jogador com o qual o Rogério está bastante animado. Isso. É o do Nestor, né? Mais possível. Jogou a Copa, inclusive. Isso, 2 jogos na Copa do Mundo. Aí você vai entrar nessa rotação aí do time titular, né? Sim, provavelmente, com chance de ficar. E você lembrou um aspecto importante que é o adversário, o Ituano, claro, né? Que é um time que, enfim, incrivelmente chegou a pensar em acesso para a Série A. Chegou na última rodada. Sem querer desfazer, mas já comparando, os jogos de grandes contra pequenos de São Paulo são mais difíceis dos jogos de grandes contra pequenos. Não, sem dúvida, sem dúvida. No Rio de Janeiro, não dá para comparar. Eu até esperava, lógico, o torcedor de São Paulo vai olhar 0-0, mas eu, sinceramente, do que eu vi, achei que o São Paulo fosse ter mais dificuldade do que teve. E aí, pessoal, termina 2022, começou 2023 e muito lenga-lenga, né? Muito toquezinho pro lado, falta de profundidade, muito cruzamento, muito chute a gol sem destino, sem direção. O São Paulo 2023 começa do jeito exato que terminou 2022. E aí esse, sem dúvida, é um dos motivos pela vaia, mas na verdade é um combo, é um misto de sentimento, é um histórico de anos aí e que todo São Paulo vem carregando o time e a gente não aguenta mais, né? E aí você pega o Ituano, que tem um histórico de Série B, que quase subiu pra Série A, não interessa. É o São Paulo, ele deveria ter feito uma partida melhor, né? O Rogério teve quase um mês de preparação. Aí depois chega pra coletiva pós-jogo, que é um outro fato com o Rogério Ceni, né? Porque toda coletiva dá o que falar, porque ele o seu sincericídio, né? E aí coloca lá que a torcida tem o seu direito, e tem mesmo direito, porque levar 45 mil pessoas numa estreia de Campeonato Paulista, a torcida de São Paulo supera dia após dia. E com relação à equipe que jogou, o goleiro Rafael não dá nem pra falar, né? Porque foi um chute fraquinho na mão do goleiro. Dupla de zaga também muito pouco a se dizer, Ferrarese e Arboleda, porque realmente o Ituano só se defendeu. As laterais, o Rafinha e o Wellington, nem tchá nem tchum. No meio, Pablo, Nestor e Luciano, né? Não é o meio campo dos sonhos. Espero que o Rogério teste outras formações. Durante o jogo entraram Galopo, o Marcos Paulo, entre outros, mas também não apareceu. O Marcos Paulo até fez uma jogada de um drible, porque o jogador do Ituano acabou fazendo a falta, senão ele ia para dentro da área sozinho. E no ataque ali, Pedrinho, Rato e Caleri. O Rato realmente o destaque dentro do jogo muito fraco, né? Vamos ser sinceros. Longe do que todo e qualquer São Paulino esperávamos. Empatou menos mal, até porque o Corinthians perdeu, o Santos venceu a Bacia das Almas e o Palmeiras também empatou. Começo de temporada. O físico é fundamental. Realmente o primeiro tempo o São Paulo foi melhor que o segundo, mas nada de encher os olhos. E o São Paulo continua com muita dificuldade para a criação de jogadas, impressionante. Mesmo com os jogadores agora um pouco mais velozes também, o time ainda é muito lento. Então, o Rogério Ceni vai ter trabalho. Esperamos que ele consiga ter sucesso em seu trabalho. Essa é a nossa preocupação, né? Ele conseguir fazer esse time jogar, né? Até porque o que parece, parte desses jogadores foram pedidos dele, porque a entrevista dele, como sempre, deixa muitos pontos em abertos, né? Não dá para entender se foram todos indicados por ele ou não. Deu a entender que não. E aí já começa um clima maravilhoso, né? Mas ainda assim, São Paulo, ponto positivo, só o Rato mesmo, né? Não consigo ver nada mais que isso. Galera lá muito brigador, a bola não chega redonda, mas o cara tá brigando e consegue gerar
situações de gol, mas chega muito quadrada, né? Chega muito brigando com o zagueiro e realmente é difícil. Não é desculpa, mas é o que vem acontecendo, essa é a realidade. Esperamos aí com o treinamento o São Paulo possa melhorar a sua qualidade de jogo, mas assim, é difícil, é um time muito... Sem um cara, né? Alguém que pense um pouco fora da caixa, é complicado. Entendeu? Mas veremos, o Jackson Mendes e o Alan Franco devem estrear contra a Ferroviária agora no meio de semana. É um jogo duríssimo. Lembrando que a Ferroviária é SAF, o dono dela é até o Berlusconi. Então não esperem moleza não. E ainda mais o São Paulo também como equipe ainda não tá lá essas coisas no início de temporada. Mas com o tamanho que foi a primeira temporada, é lógico que se esperava algo melhor do que foi apresentado no jogo desse domingo. Então é isso, né? O título não poderia ser diferente, né? 22 terminou e 2023 começou do mesmo jeito. A verdade é essa. E tomara que ao longo da temporada isso se altere, porque o torcedor do São Paulo merece isso, né? A gente entende que está sendo feito algumas trabalhos no sentido de você reduzir a questão do rombo financeiro, mas dentro de campo precisa mudar. Saíram 12 jogadores e o time jogou da mesma forma, então, sabe, sim, que em nenhum momento você vê que vai ser alguma coisa. E toca de lado, e toca de lado, e toca de lado, e toca pra trás, e toca de lado, e toca pra trás, e toca pra trás, assim. Quando tenta um passe mais pra frente vertical, erra o passe, sabe? Mas, vamos torcer. Acho que agora é o momento de criticar, de dar opinião, mas sempre torcendo pelo São Paulo e pelo trabalho desses jogadores que estão lá de Rogério Ceni. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.